O rei Sander estava sentado em seu trono. O ouro brilhava, joias reluziam. Dele emanava poder. Diante dele, um servo tremendo. Sua cabeça baixa, vergonha em seus olhos. Ele devia uma grande dívida ao rei, uma dívida que ele não podia pagar. O coração do servo batia forte no peito. Cada respiração era uma luta. Ele conhecia as consequências de seu fracasso. Ele conhecia a reputação do rei por justiça, mas também por misericórdia. A esperança, frágil como a asa de uma borboleta, agitava-se dentro dele. Majestade, eu estou aqui para implorar por sua misericórdia. Não posso pagar o que devo. Eu tenho família, Majestade. Eles dependem de mim. Trabalharei incansavelmente. Farei qualquer coisa. Apenas me conceda mais tempo. Eu imploro. O rei ouviu. Seu olhar era firme. Ele viu o medo do servo. Ele sentiu o peso do desespero do homem. O silêncio tomou conta do salão. O servo não ousava se mover. O tempo parecia ter parado. Lágrimas brotaram em seus olhos. O rei levantou a mão. O gesto foi pequeno, mas continha um poder imenso. O salão expirou. O servo, tomado pela emoção, ousou erguer os olhos. A esperança, antes uma fagulha, agora brilhava intensamente. Levante-se. Ordenou o rei, sua voz profunda e ressonante. O servo obedeceu, suas pernas tremendo sob ele. Você está perdoado. Sua dívida está absolvida. O espanto tomou conta do rosto do servo. Ele não podia acreditar no que ouvia. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras lhe faltaram. O rei, com um pequeno sorriso, assentiu em compreensão. A gratidão inundou o servo, tão profunda que o deixou sem palavras. Mais tarde naquele dia, o servo perdoado caminhava com passos leves. O alívio o inundava. Ele estava livre do peso esmagador de sua dívida. Ao passar pelo mercado, ele viu um homem que conhecia. Este homem lhe devia uma pequena quantia. A raiva se acendeu dentro dele. Ele agarrou o homem rudemente pelo braço. Você aí! Ele rosnou sua voz áspera. Você me deve dinheiro. Pague o que deve ou haverá consequências. O devedor, pego de surpresa pela agressão, gaguejou. Eu preciso de um pouco mais de tempo, ele implorou. Minha esposa está doente. Tive despesas inesperadas. O servo perdoado zombou. Desculpas, ele cuspiu. Todo mundo tem seus problemas. Pague o que deve. Suas palavras eram como veneno, cheias de amargura. A bondade que lhe fora demonstrada estava completamente esquecida. Os olhos do devedor se arregalaram de medo. Ele caiu de joelhos, agarrando-se à túnica do servo perdoado. Por favor, ele implorou, sua voz embargada pelo desespero. Tenha piedade. Eu lhe pagarei cada centavo. Eu juro. Só me dê um pouco mais de tempo. Por favor. Mas o servo perdoado permaneceu impassível. Os apelos do homem desesperado caíram em ouvidos surdos. Ele empurrou o devedor para o lado com repugnância. Piedade? Ele zombou. Você quer piedade? Você não terá nenhuma de mim. Seu coração havia endurecido. Ele havia se esquecido do terror de enfrentar uma dívida que não podia pagar. Ele havia se esquecido do imenso alívio de ser perdoado. Tudo o que ele conseguia ver agora era o que lhe era devido. O servo perdoado se virou e foi embora, deixando o homem desesperado ajoelhado na poeira. Ele não sentia pena, nem compaixão. Ele só sentia raiva e uma sensação de poder. Ele teria o que lhe era devido. Ele mostraria a este homem a mesma misericórdia que lhe fora mostrada. Nenhuma. Prendam-no! Ele latiu para os guardas próximos. Joguem-no na prisão até que ele aprenda a pagar suas dívidas. Os guardas, acostumados a obedecer ordens, agiram rapidamente. Eles agarraram o devedor, ignorando seus gritos por misericórdia. Vamos lá, ele disse, arrastando o devedor. Você ouviu, anda logo, ela acrescentou. O servo perdoado observava com frieza enquanto o devedor era arrastado. Ele sentiu uma estranha sensação de satisfação. Ele havia mostrado seu poder. Ele havia cobrado o que lhe era devido. Mas no fundo, uma semente de inquietação começou a brotar. O servo perdoado ficou ali por um momento,
observando o devedor desaparecer de vista. A imagem do rosto desesperado do homem, marcado pelo medo e implorando por misericórdia, estava gravada em sua mente. Ele tentou se livrar da sensação perturbadora que o corroía. O peso de sua própria hipocrisia recaiu sobre ele. A ele havia sido demonstrada uma imensa misericórdia, mas ele a havia negado a outro. A bondade do rei, até recentemente fonte de imensa gratidão, agora parecia um fardo pesado, uma lembrança constante de suas próprias falhas. Ao se virar para sair do mercado, as palavras do rei ecoaram em seus ouvidos. Você está perdoado. Mas agora, aquelas palavras continham um peso novo e terrível, pois ao negar misericórdia a outro, ele sentiu a frágil esperança de seu próprio perdão começar a se estilhaçar.